A gente vai falar sobre efeito uau e como você pode ser a mudança que o mundo precisa. Então, primeira coisa que eu preciso que você entenda é o que é o efeito uau. Para você entender o efeito uau, você tem que entender como é que funciona a mente das pessoas, tá? Hoje em dia, nossa atenção está totalmente voltada para o digital. Não vou falar 100%, mas uma boa porcentagem está voltada para o digital, tá? E no digital, o excesso de informação é muito grande. Tem muita informação, muita informação. E aí é uma forma, o mundo em si é muita informação. Quando você começa a estudar um pouco o corpo humano, você sabe que o corpo humano, a gente divide o corpo humano em vários sistemas, né? E a gente tem um sistema sensorial, que são os nossos sentidos, que servem para justamente captar dados para enviar para o nosso cérebro fazer alguma tomada de decisão, tá? Realizar alguma tomada de decisão. Então, a visão, a audição, o paladar, o tato, etc. Os nossos sentidos, eles funcionam, o nosso sistema sensorial funciona justamente como porta de entrada de dados do ambiente. Só que é natural que, como é um excesso de informação, eu estou nesse momento aqui, ó, então, os meus olhos, eles estão captando, eu acabei de ver um mosquito passando aqui agora, por exemplo, eu acabei de escutar alguma coisa no outro quarto ali, eu estou sentindo o cheiro do ambiente, eu estou tendo contato aqui com onde eu estou sentado, com a mesa, entendeu? Então, o tempo todo, luz piscando aqui, etc. O nosso cérebro está o tempo todo recebendo excesso de carga de informação. E na internet isso se intensifica, porque na internet você tem muita informação. Muita informação. Além da informação do ambiente, que o nosso sistema sensorial capta, os nossos olhos e ouvidos captam muita informação lá do ambiente virtual. E esse excesso de informação, o seu cérebro, ele trabalha de um jeito bem bacana. O seu cérebro, ele cria. O Jonathan foi meu aluno de ciência da computação, ele sabe muito bem, quando a gente estudou lógica e matemática sobre isso, e quando a gente estuda essa parte de programação e tudo mais, a gente sabe. Para poder fazer um computador fazer alguma coisa, né, você tem que criar rotinas de trabalho. Você cria uma rotina, cria um script lá, um passo a passo, que o computador vai ter que fazer. E você cria os ifs, né, que a gente fala, que são os sis. E se acontecer tal coisa, o que a máquina vai ter que fazer? E se acontecer outra coisa, então vai ter que acontecer alguma coisa. Entendeu? Então você vai fazendo essas ideias aí. E o seu cérebro funciona muito parecido. Quando acontece alguma situação aqui no ambiente, o seu cérebro tem que pegar, receber aquelas informações e, a partir de rotinas que você cria por hábito, você consegue tomar decisões sem raciocinar muito. Então isso é uma forma do seu corpo economizar energia. A gente já falou sobre isso em alguma live, tá? Então o seu corpo consegue economizar energia pré-definidas. E por causa dessas rotinas e por causa dessa inteligência que a gente tem, o corpo tem, de otimizar, né, a energia e tudo mais, a gente acaba que seleciona, a gente se torna seletivo em relação às informações que a gente recebe a partir do nosso sistema sensorial. Então, nem tudo que você escuta, você realmente presta atenção, você realmente percebe. Então, o seu cérebro, você capta, você escuta aquilo, você sente aquele cheiro, você sente aquele gosto, você vê alguma coisa, só que não necessariamente você consegue registrar tudo, ou você percebe tudo. Isso é uma forma que o seu cérebro tem para economizar energia. Beleza? Até aqui? Vocês estão conseguindo entender meu raciocínio, né? Até agora. Mas a questão é, por causa disso, nós temos, e isso é natural do ser humano, nós temos uma atenção seletiva, entendeu? Nós acabamos por limitar o nosso grau de atenção para alguma coisa. Para aquilo que a gente quer ensinar para o aluno, se a gente quer ensinar alguma coisa importante para o aluno, para que o aluno consiga absorver aquilo, ele tem que prestar atenção. Se o aluno não prestar atenção, ele não vai conseguir absorver. Ele pode até absorver lá no subconsciente, só que quando a gente absorve alguma coisa que fica no subconsciente, isso, entendeu? Então o aluno não vai ter a percepção de que aprendeu, e quando ele precisar daquele conhecimento de forma rápida, ele não vai conseguir acessar rápido. É igual num computador, você pode ter um arquivo lá muito bacana, só que se ele tiver misturado numa pasta lá que você não sabe nem onde é que tá, você pode até encontrar, mas vai ser muito difícil, demorar muito tempo. Então, o seu cérebro cria scripts, cria uma rotina para acessar arquivos importantes, que ele considera que é importante. Então, como é que a gente ensina para o nosso cérebro que algum conhecimento, algum arquivo, alguma informação, ela é importante? Através do treino. Através de alguma coisa que traz, que cria um marco cognitivo no indivíduo. Tá? Então, o aluno ele tem que criar alguma coisa na mente que faça com que ele lembre daquilo. Tá? Então, existem várias formas de você fazer isso. Tá? Existem várias formas de você fazer isso. E uma das formas é você trabalhar o que a gente chama de gatilhos mentais.
Gatilho mental é como se fosse um marco cognitivo. É um botãozinho que você vai apertar, hipoteticamente, né, figuradamente falando, você vai apertar um botãozinho e aquilo vai acessar já aquele arquivo. É um atalho, igual o atalho no seu computador. Você clicou naquele atalho, opa, abriu o arquivo que você precisava. Você não precisa ir lá na pasta e procurar tudinho, entendeu? Então, a sua mente funciona assim. E a mente do seu aluno funciona assim, só que numa versão 4.0. É uma versão muito mais rápida, muito mais intuitiva, muito mais direcionada para esse modelo que eu estou falando. O cérebro, ele tem que criar uma rotina de trabalho, e essa rotina de trabalho leva em consideração energia, a energia envolvida, o gasto energético, tá bom? Então, o seu cérebro ele não vai perder energia à toa. Ele não vai gastar energia à toa, sem sentido. E uma das formas do seu cérebro economizar energia é criando rotina através do hábito. Então ele vai criar rotina e através do hábito ele cria atalhos, que a gente pode chamar de gatilhos mentais. Ele vai acessar uma informação de forma mais rápida. Quando você fala para o seu aluno, por exemplo, decorar a tabuada, se você é professor de matemática, você está criando gatilhos mentais, entendeu? Porque a sua ideia é que a partir do treinamento, da memorização, ele consiga acessar aquilo muito rápido. Então, se você precisar fazer uma conta, ele, opa, já sei de cor, ele já pega aquele negócio e acessa rápido. Quer dizer que ele só consegue fazer daquele jeito? Não, ele consegue fazer de outras formas. Talvez vai ser um aluno que não tem um atalho, ele vai ter que ir lá, procurar na pasta e acessar, então ele vai ser mais lento, entendeu? Mas é assim que funciona. E aí, com o excesso de informação que a gente tem na internet ou no mundo, de maneira geral, o seu cérebro ele se torna, ele cria processos para selecionar, para fazer uma triagem, um filtro de tudo quanto é informação que tem no ambiente. Então, se você está num shopping, por exemplo, conversando com uma pessoa, você não consegue, você até consegue, né, escutar alguém na mesa ao lado, mas não necessariamente você vai prestar atenção na conversa dela, não necessariamente você vai entender o que ela está falando. Mas se você se concentrar, você vai conseguir entender o que a pessoa está falando. É como se fosse uma agulha espetando no braço, entendeu? Você não está... Você está sentindo o ar passando no seu braço aqui, qualquer coisa. Mas se alguma agulha encosta no seu braço, logo você vai sentir a informação, vai receber informação. Ó, tem alguma coisa perfurando o braço, você sente lá. Tá? Claro que o marketing não é uma coisa que vai doer, mas só para você entender. É algo que vai, opa, presta atenção aqui, opa, presta atenção aqui. Entendeu? Nós, professores, costumamos fazer algumas coisas para chamar a atenção do aluno. Só que, uma coisa que eu sempre falo, o professor inovador, o professor que quer espaço no futuro, como um professor de verdade, um professor 4.0, ele tem que ser um professor que tem que começar a estudar sobre marketing, tem que começar a estudar sobre como funciona o cérebro, tem que começar a estudar sobre formas de alcançar a atenção do aluno. O marketing faz exatamente isso. Busca a atenção do aluno. Faz exatamente isso. Então você, antes de qualquer coisa, tem que buscar a atenção do aluno. Sem a atenção dele, o seu conteúdo pode ser o melhor do mundo, você pode ter a cura do câncer lá no quadro. Se o aluno não prestar atenção, ele não vai conseguir perceber isso. Entendeu? Você pode ter o melhor conteúdo, você pode ter a melhor informação para o seu aluno. Algo que é de extrema relevância para ele, vai ser de extrema utilidade, que para ele vai fazer muita diferença, mas se você não convencer, em primeiro lugar, ele a prestar atenção em você, você não consegue entregar aquilo que você precisa. Tá claro? Você não consegue entregar. Eu estava falando de gatilhos mentais. Vou dar alguns exemplos de gatilhos mentais para você entender, tá? São formas, gatilhos mentais são atalhos, são botões, né? Botãozinho que, opa, vai chamar a atenção. O seu cérebro vai tomar decisão sem raciocinar demais. Ele vai tomar decisão a partir de rotinas pré-existentes, daquilo que você, a partir da experiência, do seu experiência de vida, já considera que é verdade. Então você não vai chegar num ponto de decisão de falar assim, se acontecer isso eu vou para cá, se acontecer isso eu vou para cá, não, acho que eu vou para cá então, nesse momento, sei que. Você não vai ter o raciocínio de pensar, já cria uma rotina. Se acontecer tal coisa, já pode ir para cá, que é o que na maioria das vezes dá certo. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Tem um gatilho mental que o pessoal chama de gatilho mental da prova social. O que é gatilho mental da prova social? É um gatilho mental que é assim, como a gente vive em sociedade, o que a maioria das pessoas fazem, como a gente vê isso todo dia, a maioria das pessoas estão fazendo, o seu cérebro começa a criar uma rotina de trabalho e entender assim, se a maioria está fazendo e está sobrevivendo, então eu também posso fazer que eu vou sobreviver. Então não tem problema nenhum. Porque o seu cérebro ele é muito simples, ele tem que pensar primeiro em coisas básicas, né? O que eu posso fazer para não morrer ou para sobreviver? O que eu posso fazer? Entendeu? Esse é o conceito.
E aí o que acontece? Quando você vai num restaurante, por exemplo, vou dar um exemplo assim, você está na beira da estrada e vai parar para almoçar. E você para num lugar onde tem posto de gasolina dos dois lados da rua. E tem um restaurante dos dois lados da rua. E aí você tem que tomar uma decisão. Em qual restaurante eu vou? Qual restaurante eu vou? A maioria das pessoas, inconscientemente, não para pensar sobre isso. Vai olhar os dois restaurantes, tendência, tá? Tendencialmente a gente vai escolher o restaurante mais cheio. Por quê? Porque você olha e pensa, se esse está mais cheio, quer dizer que a comida é melhor. Tem mais gente gostando, esse está muito vazio, a comida deve ser ruim, deve ser cara, então não vou nesse não, eu vou no mais cheio. Entende? Isso é inconsciente, isso chama prova social. Você toma a decisão sem pensar nela. Você fala assim, é isso mesmo. E aí você vai com a maioria, porque você acredita na opinião, né, de grupo. Isso, em alguns casos, ajuda, em outros casos atrapalha. E por que atrapalha? Porque nós, professores inovadores, nós que estamos buscando ser o futuro da educação 4.0, que vamos ter espaço no mercado de trabalho daqui para frente, nós não somos como a maioria. Nós não pensamos como a maioria. Então nós acabamos por lutar contra esse gatilho mental da prova social. Entendeu? A gente luta contra uma rotina que está implantada na nossa cabeça. E lembra que eu falei para vocês que quando você quer ser a mudança, a gente falou sobre isso nas últimas lives, se você quer ser a mudança, se você quer provocar a mudança no mundo, você tem que começar mudando você mesmo. É justamente por isso. Porque você tem que quebrar uma rotina que está definida na sua cabeça. É por isso que eu sempre falo para vocês, não adianta nada você estudar ferramenta. Se você não mudar a mentalidade, não adianta nada. Você não consegue ter sucesso. Você não vai conseguir, no longo prazo, se destacar. Porque se você não muda a mentalidade, só pensa na ferramenta, você vai usar essa ferramenta uma, duas vezes, vai se estressar, vai se frustrar porque não vai dar certo, e aí vai continuar por um tempo e depois vai desistir porque vai ficar muito trabalhoso para você, e você larga de mão daquilo. Então, se você não muda a mentalidade primeiro, a ferramenta em si não vai adiantar nada, vai virar só mais um espinho na sua carne, vai virar só mais um calo no seu pé, entendeu? Mais uma coisa para você reclamar, mais uma coisa para você ficar chateado, por que a educação não vai para frente, por que você não tem qualidade de vida, por que você não recebe bem, por que você não tem final de semana a mais, e etc. Então, se você não muda a mentalidade primeiro, o resto não adianta, o resto não vem. Porque mudar a mentalidade é exatamente o que eu estou falando. É mudar a rotina que está implantada na sua mente. É mudar a rotina pré-existente a partir das suas experiências. E isso não é fácil, tá? Isso não é fácil de mudar. Isso exige persistência. Porque é dia a dia. Você mudar um hábito é muito difícil. Vira e mexe, você vai querer voltar, tá? Eu não me lembro quem falou isso. Eu não me lembro quem falou, mas falou o seguinte, eu escutei uma vez alguém falando o seguinte, que eu achei bem interessante. Eu queria lembrar o nome da pessoa. Eu acho que foi o Sobral, o Pedro Sobral. Ele é gestor de tráfego aqui na internet, tá? Ele falou uma coisa que ele escutou de outra pessoa, mas eu lembro que ele falou, tá? O Pedro Sobral falou o seguinte, ó, que se algo que você está tentando criar como rotina, então, por exemplo, fazer exercício físico. Todo dia você vai fazer exercício físico, certo? Você vai criar uma nova rotina. Se você deixa de fazer aquilo 2 dias seguidos, você já não tem mais rotina, já não é mais uma rotina, entendeu? 2 dias seguidos, ele fala, 2 dias seguidos, se você deixar de fazer, já não é uma rotina. Claro que, colocando para exercício físico. Se você extrapolar isso para uma aula, por exemplo, então se você quer criar uma rotina de ser um professor diferenciado, de dar uma aula show, uma aula diferenciada, se você vai pegar essa aula e vai fazer uma vez no ano só, é muito pouco, porque não é rotina, vai ser uma coisa esporádica. Agora, se você cria uma rotina, toda semana você vai fazer alguma coisa, toda semana você vai aplicar alguma coisa, isso se torna rotina, tá? A gente fez uma live com a professora Edna, por exemplo, na semana passada aqui, e a professora Edna comentou que toda sexta-feira ela é a sexta da aula show que ela usa, tá? É nossa aluna lá no programa Aula Show. Toda sexta-feira ela faz uma aula show, com gamificação, com desafio, utilizando o Khan Academy. Então, toda sexta-feira tem uma aula diferenciada. Então, já virou rotina. Já virou rotina. Então o aluno já vai perceber que, opa, essa rotina aqui é interessante, tá? Então, você tem que ter rotina, mas aí que vem o ponto, tá? Você tem que ter rotina para poder mudar a programação, né, que está na mente, desenvolvida, criada pelo hábito, mas você tem que criar uma rotina que tenha o efeito uau. O que é uma rotina que tem o efeito uau? Quando eu falei de gatilhos mentais, os gatilhos mentais focam muito na parte emocional do seu cérebro. E quando você trabalha com emoção é uma das formas mais práticas de criar marcos cognitivos, botões, atalhos na sua mente. E é por isso que quando eu vou dar uma aula show, eu falo que uma aula show
tem que ter 3 características: ponto em comum, algo novo e emoção. Uma aula show, nos moldes do digital, tem que ter isso, porque todo vídeo viral tem isso. Ponto em comum, algo novo e emoção. Presta atenção. Aquele vídeo que viraliza, que você tem vontade de compartilhar, tem algum ponto em comum, às vezes tem alguma coisa engraçada ali que você já passou por aquilo, tem uma história legal que você passou por aquilo, sei lá, alguma coisa que te fez lembrar alguma situação, tem um ponto em comum. Tem algo novo, porque é uma novidade, algo muito criativo, algo que você, nossa, como que o povo é criativo, como que eles pensaram nisso? E aí você fica com vontade de postar. E tem que ter emoção, que seja alegria, que seja nojo, que seja tristeza, que seja, entendeu? Emoções básicas que fazem com que você tenha aquilo gravado na sua mente. Por que você acha que plataformas como o TikTok, por exemplo, faz um sucesso lascado? Porque trabalha essas 3 estruturas. Pega um ponto em comum, alguma música que está vendo sucesso, o pessoal está vendo o tempo todo, né? Ou então uma música nova, que seria algo novo, mas numa situação comum. Às vezes a pessoa na cozinha de casa, às vezes a pessoa no quarto, em quarentena, às vezes a pessoa fazendo uma dança, alguma coisa assim, com emoção, uma coisa engraçada, uma coisa divertida em si, uma coisa mais triste, uma coisa... Entendeu? Juntou esses 3 pontos, você fica com aquele negócio na cabeça o dia inteiro. O dia inteiro. Você cria um atalho na sua mente, você cria um marco cognitivo, que eu chamo, né, pessoal? Você cria aquilo e fica gravado na sua mente. Se você quer que a sua aula seja show, você precisa desenhar uma rotina para você mesmo continuar sendo diferenciado, mas essa rotina tem que ter sempre um efeito wow, que é um processo em que você vai, ou alguma coisa em que você vai sempre chamar a atenção do aluno, porque você vai ser um professor que não tem como prever, um professor imprevisível no que vai fazer naquela aula. Então, nessa sexta-feira eu vou fazer alguma coisa usando uma ferramenta. Na outra sexta eu posso fazer uma outra coisa usando a mesma ferramenta. Então, você tem uma rotina de toda sexta-feira fazer uma aula diferente. Show! Só que esse algo diferente, você tem que variar a ferramenta. Então você pode fazer com a ferramenta hoje, amanhã você faz com outra ferramenta, na outra semana com outra ferramenta, e assim vai. Efeito wall é você começar a sua aula chamando a atenção do aluno. É uma coisa assim, um tapa na cara. Você chega assim, ei, cheguei, tô aqui, olha aqui pra mim. Só que você não precisa colocar uma melancia na cabeça, se fantasiar de super-homem, de Batman, e chegar na aula dançando a Macarena. Não, você não precisa disso. Você não precisa fazer isso para chamar a atenção do aluno. Se você fizer, vai chamar? Com certeza. Com certeza vai chamar. Mas não necessariamente da forma que você deseja. Talvez você vai chamar a atenção do aluno, mas não da forma que você deseja. Ou pode ser que seja da forma que você deseja. Só que talvez não seja o seu perfil. Porque não é o meu perfil. Não é o meu perfil fazer dancinha na sala de aula. Não é o meu perfil chegar fantasiado na sala de aula. Não é o meu jeito. Não é o meu jeito, eu fico com vergonha de fazer isso. Sou eu, tá, pessoal? Sou eu. Se você tem essa facilidade, vai fundo e faz. Faz. Você acha que tá funcionando? Legal. Mas eu não tenho esse jeito. E eu sei, pela vivência que a gente tem, né, e o contato dos professores, que a maioria dos professores não tem isso. E como eu não tenho, eu tive que criar formas para conquistar a atenção do aluno, para chamar a atenção do aluno, sem ter que fazer essas coisas. Sem ter que fazer essas coisas, tá? E aí, como é que você pode fazer isso? Sempre usando. Mesmo que você vai dançar, vai fazer música, alguma coisa, ou se você vai usar tecnologia como eu, você tem que ter os 3 pilares. Ponto em comum, algo novo e emoção. Porque se você pega esses 3 e faz algum material diferenciado, usando a tecnologia para te dar tempo, para te ajudar a ganhar tempo, meu amigo, você chama a atenção do aluno. E o aluno vai te dar o tempo, vai te dar a atenção, vai te dar a chance de você explicar algo. E aí, se você explica algo usando ponto em comum, algo novo e emoção, você consegue manter a atenção desse aluno focado em você. E aí você consegue, de fato, entregar aquilo que é relevante para o aluno. Ele vai achar sua aula uma aula show. Ele vai olhar para você e falar assim, cara, que professor massa. Eu nunca tinha pensado nisso. Nossa! E aí você começa a ativar um monte de gatilho mental no aluno. Porque o aluno, você vai ativar o gatilho mental da surpresa, porque ele vai ficar surpreendido com aquele negócio. E aí quando você vê um aluno gostando, o outro aluno gostando, eles começam a comentar entre si, vira prova social, se você continua fazendo isso com persistência, porque os alunos vão começar a falar que toda aula sua é boa, toda aula sua é show. E aí os alunos vão querer continuar assistindo. E quem não é da sua sala, não é o seu aluno, vai ficar louco para assistir sua aula. Nas escolas que eu dou aula, por exemplo, se eu dou aula no 6º ano, os alunos do 5º ano,
eles ficam loucos para ser meus alunos, entendeu? Ficam loucos. Hoje eu estava na casa do meu sogro comemorando o aniversário da minha filha, né, mais nova, Giovana. E lá tinha uma colega de trabalho nossa lá, e o filho dela estuda na escola lá, onde eu dou aula, né? E ele tá no 6º ano, só que na turma de manhã, e eu não dou aula na turma de manhã. Dou aula na turma da tarde lá. E aí, a gente comentando, e eu vi no semblante dele que ele ficou meio assim, querendo participar da minha aula à tarde. Ele queria que eu fosse professor dele, entendeu? Não quer dizer que a outra professora não seja boa, pelo contrário, é uma excelente professora. Mas é porque a gente cria esse efeito uau. Ele olha e fala assim, cara, a aula desse professor deve ser massa demais. O jeito que ele faz as coisas deve ser legal demais. Porque ele escuta os outros colegas falando, entendeu? E olha o tanto de coisa que puxa. Uma coisa puxa a outra. Lá para os meus alunos no Aula Show, eu digo o seguinte, que o efeito, que o reconhecimento, você se sentir reconhecido, não vem dos pais, não vem dos professores, não vem da família, dos alunos, não vem da equipe gestora, tá? Não vem. O primeiro lugar para você ter reconhecimento de verdade, o primeiro lugar que você tem que buscar reconhecimento, depois de você, óbvio, né, que você tem que se reconhecer, óbvio, mas em segundo lugar, então vamos colocar assim, tem que ser do seu aluno. O seu aluno tem que te reconhecer. Porque se o seu aluno reconhece o seu trabalho, reconhece que você é um professor diferente dos demais, que você causa o efeito uau, ele vai falar assim, uau, esse professor é massa, esse professor é diferente, a aula dele é show, e você deixa isso claro na mente dele, sempre martelando isso, sempre trabalhando isso, de formas diferentes, usando ferramentas diferentes, e é por isso que o seu repertório tem que ser grande, sua caixa de ferramentas tem que estar sempre aumentando, você cria isso na cabeça da pessoa, do aluno, você cria essa rotina de trabalho nele. E ele vai começar a perceber, te comparar com outros professores, vai começar a comentar com as pessoas. Vai começar a falar, ó, professor José, professora Sandra, professora Marlene, professor Rosemir, professor José Maria, esse professor é diferenciado, esse professor é outro nível, esse professor é totalmente diferente dos outros. Ele começa a comentar com o colega dele. Começa a comentar com o pai, com a mãe, começa a comentar com outro professor. E aí tem uns professores que vão achar ruim, vão falar mal de você por causa disso, tá? Não vou te enganar, não. Vai acontecer isso. Vai ter professor que vai ficar um recalque, vai achar ruim, vai ficar brabo, vai achar ruim de falar que a sua aula é melhor. Mas vai ter professor que vai começar a reparar em você, e prestar atenção, e começa a querer aprender com você. Vai ter gestor, vai ter coordenador que vai chegar e vai querer saber o que você está fazendo diferente, que está fazendo tanto sucesso. Vai ter pai de aluno que vai te elogiar. Vai lá na escola só para te elogiar. E quando essas coisas começam a acontecer, uma atrás da outra, quanto mais você for fazendo, mais isso vai acontecendo, quanto mais você for causando o efeito uau e diversificando as ferramentas para continuar causando esse efeito inesperado nos alunos, esse reconhecimento aumenta. E aí, meu amigo, aí vem uma percepção de bem-estar incrível. Você vai olhar e falar assim, cara, eu sou outro professor. Você vai falar assim, eu tô adorando dar aula. Não vai acontecer de nessa hora acontecer o que você está sentindo aí agora, talvez. De pensar, nossa, gente, 8 horas da noite, de domingo, amanhã cedo eu tenho que dar aula. Aguentar aqueles capeta. Ai, que preguiça, eu não quero dar aula, eu posso faltar amanhã, eu posso faltar amanhã. Tem professor que dá esse baque, né? Essa tristeza de fantástico. Dá o horário do fantástico, a pessoa já, amanhã eu tenho que trabalhar, eu não aguento, segunda-feira é um martírio. Porque a pessoa está tão desgastada, tão frustrada de não ter reconhecimento, de chegar na sala de aula e falar para as paredes, que ele simplesmente não vai conseguir dar a melhor aula que ele pode. E isso se dá porque você não está provocando a mudança que você pode provocar. E por que você não está provocando a mudança que você pode provocar? Porque você não está tendo a atenção do aluno. Se você não tem a atenção do aluno, meu querido, você não consegue fazer nada. Você não vai provocar mudança. Porque você vai estar falando para as paredes. O aluno não está prestando atenção em você. A memória, a mente, o cérebro dele é seletivo. Você vai estar falando como se fosse uma pessoa a 20 mesas de distância num shopping lotado de gente, conversando. Ele vai estar prestando atenção no que o colega está falando do lado dele. Ele vai estar prestando atenção em outra coisa, não em você. E isso é pior em aula online. Porque na aula online, não se engane, tá? Você está lá no Zoom, no Meet com o seu aluno, você está pensando, meu aluno está prestando atenção aqui em mim, né? Se você não traz o efeito uau, o aluno não vai prestar atenção em você. Ele vai deixar aberto lá, vai fechar a câmera dele e vai jogar. Vai jogar no celular. Vai jogar no computador, vai acessar outra coisa na internet, no YouTube, sei lá. Vai ficar lá fazendo qualquer outra coisa. Ele não vai interagir com você. Não vai.
Então, tem que ter o efeito uau. Tem que ter. Quando você está motivado, quando você não está frustrado, você faz coisa que você nem imagina, não é? Você nem imaginava que era possível. Você, às vezes, gasta muito tempo, e não precisa fazer isso, tá? Mas você gasta o seu domingo inteiro preparando uma aula diferenciada que você está motivado. Mas aí, quando você tenta várias vezes fazer uma aula e o aluno não gosta, não presta atenção, você não causa o efeito uau no aluno, você se frustra. E você sente que você não está progredindo, você não está patinando, não está saindo do lugar, entendeu? E aí a falta de progresso faz com que a pessoa tenha um sentimento de inutilidade, de infelicidade, tá? Então, para o ser humano ele ter uma percepção de que ele está feliz, que ele está satisfeito, ele tem que ter uma percepção de que ele está evoluindo, que ele está saindo do lugar. Se você está saindo do lugar, está progredindo, você se sente feliz, você se sente bem, você se sente que assim, realmente eu estou fazendo alguma coisa no mundo. Então, por que eu falo para as pessoas que um dos propósitos assim mais centrais na minha vida é provocar a mudança por onde eu passar? Porque se eu coloco isso como propósito, provocar a mudança nas pessoas à minha volta, nos lugares onde eu vou, o meu propósito é provocar mudança, automaticamente eu tenho que estar sempre provocando mudança em mim mesmo. E mudança faz a gente mexer, mudança faz a gente sair do lugar, mudança faz a gente evoluir, crescer. E a evolução traz felicidade. Isso faz a gente se sentir útil, isso faz a gente se sentir bem. E são naqueles momentos, depois de muito trabalho, sim, vai ter trabalho, vai ter muito trabalho, vai ter dedicação, sim. Principalmente no começo, tá? Quando você está parado. Quando você está parado, para você vencer esse momento em que você está parado, para você vencer, né, vamos dizer assim, o atrito, né? O atrito do movimento, para você vencer o fato de você estar parado, vencer a inércia, você vai gastar mais energia do que o normal. Você vai ter que se esforçar, vai ter que travar batalhas constantes contra hábitos, contra rotinas que estão pré-existentes na sua cabeça. Você vai ter que ralar para isso. Mas quando você começar a movimentar, começar a andar, se você não parar, não ficar mais de 2 dias, né, sem fazer aquilo que você propôs de fazer de mudança, você vai ganhar velocidade. E aí, meu amigo, depois que você está com velocidade, não para mais. E usando a tecnologia, você faz isso muito mais fácil. Você faz isso muito mais rápido, muito mais tranquilo. No começo dá um trabalhinho, mas depois você economiza muito tempo. Muito tempo. Vai chegar ao ponto de você estar no domingo nesse horário, ao invés de estar preocupado preparando aula e tudo mais, você vai estar fazendo aquilo que você curte. Ao invés de gastar seu tempo à noite corrigindo prova, elaborando lista, elaborando plano de aula, essas coisas, você vai poder fazer isso muito mais rápido, muito mais prático, usando a tecnologia, tá? Você vai conseguir causar o efeito uau no seu aluno sem ter muito trabalho. Ontem eu estava vendo um comentário de um professor em um dos nossos posts, que eu postei lá um vídeo, né, mostrando algumas cenas 3D, algumas coisas assim bem bacanas. E eu tive um professor lá postando o seguinte: isso aí vai dar muito trabalho, né? Fazer uma aula dessa aí é legal, mas vai dar tanto trabalho e o governo não te paga hora extra, então... Ou seja, ele estava querendo dizer o seguinte: para que eu vou gastar meu tempo fazendo isso aí? Eu vou gastar... Olha a pessoa que quando está frustrada. Eu vou gastar o meu tempo, igual eu já gastei outras vezes, e vai chegar na hora, eu não vou receber hora extra mesmo, vai dar um trabalho lascado fazer isso aí, é besteira. Só que o método aula show, que é o que eu ensino para vocês, não te faz gastar mais tempo do que o necessário. Entendeu? No começo você pode até ter a percepção que está gastando mais tempo do que o normal, mas depois de um tempo você vai perceber que isso você estava investindo, isso vai retornar em tempo extra, em horas extras que você vai ter de volta, né? Você vai deixar de gastar no futuro. Sem a atenção do aluno você não consegue fazer nada. Então o primeiro foco é busca a atenção do aluno. Se você conseguir conquistar a atenção do aluno, o resto vem, tá? O resto vem. E para conquistar a atenção do aluno, você tem que mudar a sua mentalidade, mudar a sua rotina, criar novos gatilhos mentais, porque aí você começa a criar isso no aluno também, pela sua experiência, pelo seu exemplo, pela forma que você age, entendeu? E aí isso vai virando um círculo virtuoso, tá bom? Um círculo virtuoso. Você cria um funil de aprendizagem. Tem live aqui também falando sobre isso, funil de aprendizagem. Live 14? Acho que é live 14, esqueci. Prof número 14. Eu falo sobre o funil de aprendizagem. Fechou? Pessoal, muito bom a participação de vocês. Pessoal, com essa então, a gente finaliza. Forte abraço e eu quero ver o seu show. Valeu!